Vamos fazer aqui mais um exercício do método da capacitância global. Uma esfera sólida de diâmetro 10 mm é aquecida num forno por um longo período até que sua temperatura seja de 400 graus Celsius. Portanto, eu tenho aqui uma esfera, ela vai ser aquecida até que a temperatura, que eu vou chamar de temperatura inicial da esfera, seja de 400 graus Celsius, certo? Ela é removida abruptamente, então ela está num forno, num ambiente aqui que eu não desenhei, o forno. Eu aqueci ela até toda a temperatura dela, vou considerar que ela está a temperatura uniforme, eu vou falar que também aqui a temperatura no centro ou em qualquer região dela esteja a 400 graus Celsius. Ela é mantida por um longo período ali. Ela é removida e é resfriada em duas etapas. A primeira etapa vai ser resfriamento no ar, então eu vou ter um resfriamento aqui por convecção, com coeficiente de convecção H, uma temperatura T infinito, que no caso aqui 20 graus Celsius, por um período de tempo T1, até que a temperatura no centro, portanto a temperatura no centro, seja de 335 graus, que eu vou chamar de T. Então eu quero que minha temperatura T, lá no centro, seja de 335 graus Celsius, aqui no centro, T. Então, me deu o coeficiente de convecção H nessa etapa 1. E a segunda etapa, o resfriamento em um banho de água agitado, a 20 graus Celsius também, mas nesse caso o coeficiente de convecção é bem maior, 6.000 watts por metro quadrado Kelvin. Ele me deu as propriedades aqui do material: condutividade, massa específica, calor específico. E a difusividade aqui no caso nós não vamos usar nesse exercício. Aí ele quer saber o tempo na primeira etapa. Todo problema de condição transiente, a primeira coisa que você faz é avaliar se você pode usar o método da capacitância global. Na verdade, a primeira coisa que você faz é fazer as considerações, as hipóteses de solução do seu problema, que eu já até escrevi aqui para não esquecer. Nós vamos considerar que as propriedades são constantes, a propriedade do material é constante, não varia com a temperatura. Vou considerar que existe uma condução unidimensional, então a condução aqui na direção radial unidimensional da minha esfera. Vou desprezar os efeitos de radiação, porque aqui, quando eu coloco isso no meio, ela está no meio que tem uma temperatura, com certeza eu tenho uma vizinhança, uma temperatura da vizinhança, então eu estou dissipando nesse caso calor também por radiação. Nem sempre eu posso desprezar, e muitas vezes o efeito da radiação é uma parcela importante, até porque o calor por radiação é a temperatura da superfície a quarta, menos a temperatura da vizinhança a quarta, então é um valor elevado a quarta. Então, nesse caso aqui, fazendo essas considerações, nós primeiro precisamos avaliar: eu posso aplicar o método da capacitância global? Para isso, eu vou calcular o número de BO. E se eu puder usar o método da capacitância global, o que vai me implicar? Vai me implicar que a diferença de temperatura no corpo é pequena em qualquer região do corpo, e no caso a maior diferença de temperatura no corpo, que seria entre o centro e a superfície, é pequena em relação à diferença de temperatura da superfície para o fluido. É isso que me dá o número de BO, certo? O número de BO, ele me representa a diferença de temperatura no corpo pela temperatura do corpo em relação à temperatura do fluido. E a gente viu que a gente pode calcular como HL sobre a condutividade, no caso aqui um comprimento característico. Esse comprimento característico pode ser, no caso da esfera, se eu quiser ser conservativo, eu vou usar a maior distância, que vai ser o próprio raio. Se eu quiser ser bem conservativo, eu uso a maior distância que está relacionada a essa diferença de temperatura, ou a maior diferença de temperatura entre a superfície e o centro, é o raio. Se eu não quiser ser tão conservativo, eu posso calcular como o volume pela área, e nós vimos que para o caso da esfera dá raio sobre 3. Nesse caso aqui, eu vou usar, ser mais conservativo e usar o comprimento como sendo o raio. Então, nós vamos calcular o número de BO. Eu tenho aqui BO é HL, no caso o raio, sobre a condutividade. Então, substituindo os valores, cadê? Eu tenho aqui os valores. H, o H é H1 na primeira etapa 10, então eu tenho 10 watts por metro ao quadrado Kelvin, vezes o raio. Eu tenho aqui que o diâmetro da esfera, cadê o diâmetro da esfera? É de 10 milímetros, portanto o raio é de 5 milímetros, então é 5 vezes 10 a menos 3 metros,
dividido pela condutividade, que é 20. A condutividade do material, 20 watts por metro Kelvin. Então, 20 watts por metro Kelvin. O número de BO é um número adimensional. E no caso aqui vai me dar um número de BO de 0,0025, que é menor do que 1/10, portanto eu posso aplicar o método da capacitância global. Na etapa 1, posso aplicar capacitância global. E o fato de eu poder aplicar capacitância global implica que a temperatura no centro, na verdade, vai ser igual à temperatura em qualquer ponto do meu corpo. Então, eu vou considerar que meu corpo, então, ele tem uma temperatura uniforme. Então, a temperatura no centro vai ser igual à temperatura em qualquer posição do corpo. Então, eu posso usar a equação do método da capacitância global. No caso aqui, como eu quero o tempo, eu vou deixar o tempo isolado. Vai ser θ sobre θ inicial é igual menos tempo dividido pela constante de tempo térmica tal. Essa é a equação. O que é a constante de tempo térmica tal? Tal, a gente viu que é ρ vezes o volume vezes o calor específico por H vezes a área. Essa é a constante de tempo térmica, tem a unidade de segundos. O θ, o que é o θ? O θ é a diferença de temperatura, no caso final, menos a diferença de temperatura do fluido. E o θi é a diferença de temperatura inicial entre meu corpo, temperatura inicial, menos a temperatura do fluido. Aqui também a gente pode observar o quê? Que volume pela área me dá o comprimento característico na forma de raio sobre 3, no caso para a esfera. Então eu posso já fazer essa conta aqui como raio sobre 3, que vai ser o volume pela área. Logo, disso aqui tudo, eu vou ter que o tempo vai ser igual a menos ln de θ sobre θi. Qual que é a temperatura que eu quero que meu corpo atinja? No centro, mas no caso usando a capacitância global, todo o meu corpo vai ter temperatura uniforme, a temperatura de 335 graus Celsius, menos a temperatura do fluido, que é 20, dividido pela temperatura inicial, que é 400, menos a temperatura do fluido, vezes a constante de tempo térmica tal. Vai passar para o lado de lá, vai ficar o ρ, que é a massa específica, 3.000 quilos por metro cúbico, vezes o comprimento característico, que é raio sobre 3, no caso, volume sobre área me dá o raio sobre 3, então é 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 3 metros, vezes o calor específico, porque o tal está passando multiplicando, o calor específico é 1000, ficou um pouquinho apertado aqui, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui, 1000 joules por quilograma Kelvin, isso aqui tudo dividido pelo coeficiente de convecção H, que é 10 watts por metro ao quadrado Kelvin. Só lembrando que isso aqui tudo, vou colocar aqui, ó, isso aqui é o tal, é a constante de tempo térmica tal. Isso aqui tudo é a constante de tempo térmica. Logo, fazendo as contas, eu vou achar um tempo de, se eu não fiz as contas erradas, 281,4 segundos. Portanto, esse é o tempo necessário para o centro da esfera, e no caso aqui toda a esfera, atingir a temperatura desejada de 335 graus Celsius. Aqui, como eu estou fazendo uma diferença de temperatura, eu não preciso converter para Kelvin, certo? Se eu converter, na verdade, eu vou somar e vou subtrair depois. Então, não preciso converter. A etapa B, na verdade, a etapa B também pede, no exercício original, para eu calcular o tempo. Como nós ainda não vimos um método para calcular o tempo que não seja o método da capacitância global, aqui eu vou calcular só o número de BO para avaliar se eu posso
usar o método da capacitância global. E o que está acontecendo na etapa B? Na etapa 2, eu aumentei significativamente o coeficiente de convecção, certo? Isso vai me implicar que eu continuo com a temperatura do fluido de 20, mas eu aumentei o coeficiente de convecção. Isso vai me impactar no número de BO, porque o BO é a razão entre H, L sobre K. De certa forma, é como se eu tivesse lá na resistência, se eu aumento o coeficiente de condução, né, eu aumento a diferença diminuo a diferença de temperatura. Aqui, aumentando o coeficiente de convecção, também eu estou diminuindo a diferença de temperatura, né? E isso vai acabar alterando aqui o número de BO, porque agora eu vou ter 6.000 vezes o comprimento característico. Eu vou ser também conservativo, vou usar o próprio raio, que é a maior diferença de temperatura, é o próprio raio, que é 5 vezes 10 a menos 3 metros. Aqui eu não vou colocar as unidades, porque a gente já colocou ali no item, na primeira etapa, dividido pela condutividade, que é 20. Condutividade do material, 20 watts por metro quadrado Kelvin. Isso aqui vai me dar um número de BO de 1,5. Portanto, eu não posso aplicar capacitância global nesse caso. Não posso aplicar capacitância global. Isso resulta o quê? Que não posso aplicar, deixa eu terminar de escrever aqui, né? Capacitância global. Por quê? Porque a diferença de temperatura agora entre o meu corpo, essa diferença de temperatura entre o corpo e o fluido, entre a superfície do corpo e o fluido, diminuiu, né? Eu aumentei o coeficiente de convecção. Então, essa diferença de temperatura, se eu aumento o coeficiente de convecção, aumenta a capacidade de troca de calor aqui. Então, eu diminuo a diferença de temperatura da superfície para o fluido. Portanto, se eu diminuo esse valor, o número de BO vai cair. Então, a diferença de temperatura do corpo já passa a ter uma diferença de temperatura no corpo significativa. Certo? O método para calcular essa segunda etapa nós vamos ver mais adiante no curso.